Sem problema, partiu lá o que aconteceu e eu estou de volta aqui e vou chamar o nosso convidado de volta aqui. Desculpa aí, todo mundo que voltou, obrigado por ter votado, problema técnico, sabe que foi internet. Voltei, Lucas. Não, caindo, não sei, ninguém se machucou, mas tá vivo, tivemos problemas aí na internet, de todo modo. Demorei só um pouquinho aí para voltar, porque eu precisei salvar pela primeira parte, para dar uma calma aí e retomar aqui para a gente fazer o papo. O papo tá bom, não pode deixar a peteca cair. A gente caiu, como é que foi aqui adiante. Eu agradeço a todo mundo que está aí, que gostou. Também, desculpa, ao vivo, pela internet, e acontece essas coisas. Desculpa, querido Aguinaldo, você falava, eu também não está dando, voltou um pouco, a gente queria falar sobre o site, o que eu perguntar, mas terminou voltando um pouquinho, e eu não consegui pegar, porque aí deu para mim. Vamos lá. O seu som tá baixinho. Você tá me ouvindo bem? Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Agora foi. É isso, volta uma coisa, não volta outra. Gente, vou repetir então. Desculpa, gente. A gente caiu, tivemos problemas aqui de conexão. Depois voltei sem som. É isso. Essas coisas de fazer ao vivo pela internet, acontece dessas. Agradeço, peço desculpa a todo mundo pela queda e agradeço a quem voltou aqui. Vamos retomar com o nosso querido Aguinaldo e vamos retomar o raciocínio. A gente vai falar sobre o que faz no Conselho Fiscal. Tá? Mas antes disso, ele estava fazendo algumas considerações para a gente chegar nesse ponto. Então vamos lá, Aguinaldo, querido, a bola está contigo, vamos retomar então o raciocínio. Tá bom, fazendo esse link um pouco do que o Conselho Fiscal faz, eu colocar até já uma provocação também dentro do papel dele na Lei Geral de Proteção dos Dados, né, dos comitês necessários à criação e tudo. Mas o Conselho Fiscal, ele precisa ter, dentro da previsão estatutária, colocado quando ele se reúne, né? Qual é a forma que ele se reúne. Então, trimestral, quadrimestral, anual, né? Essa é a primeira questão que eu queria observar. Se tem Conselho Fiscal, ele tem que se reunir. E se ele se reúne, ele tem que ter ata. Então, vai meio pela capacidade da organização. Se ele vai se reunir anualmente, não tem problema nenhum ele se reunir anualmente. Né? Eu acho que é uma questão assim, aí vai do volume, né, que se tem do trabalho aí do Conselho Fiscal. Vai da dinâmica, da proximidade, do perfil das organizações. Né? Então, ele tem uma periodicidade de encontro. E nisso, ele traça, sendo uma organização, sendo um órgão, principalmente, que tem uma autonomia, né, ele é subordinado aí se ele tem uma previsão, ele é subordinado à Assembleia, então, como ele vai se reunir periodicamente. Então, ele traça aí um plano de trabalho com essa função de acompanhar, analisar, fiscalizar, principalmente, a execução da origem e da aplicação dos recursos da organização. Por isso que eu falo, não precisa ser especialista do ponto de vista, só contador. Não. Se você participa daquela organização, então, a primeira coisa assim, qual é a origem dos recursos da nossa organização e como eles foram aplicados? Esse é o principal papel do Conselho Fiscal. E aí, eu vou olhar uma coisa assim, o que é a minha organização? Qual a finalidade da minha organização? Então, se eu, como integrante dessa organização, vou ter clareza, nossa organização é criança e adolescente, nossa organização é de saúde, nossa organização é de geração de trabalho e renda. A origem dos recursos e a aplicação deles estão dentro das nossas finalidades? É uma das questões, porque alguns casos, né, então, por decisão da diretoria e tudo mais, assim, de repente a gente está executando parcerias que não têm a ver com as nossas finalidades. Então, pode acontecer isso, mas essa é a principal, um primeiro ponto de partida. Então, assim, qual é a origem dos recursos e como eles estão sendo aplicados, né? Então, em alguns casos, por exemplo,
até essa definição, poxa, nossa organização está executando só parcerias públicas, né? Ou nossa organização não está realizando parcerias públicas, ou não, e pela deliberação da Assembleia, nós teríamos qual o caminho. Então, acho que o Conselho Fiscal ele vai acabar seguindo as deliberações que foram da Assembleia, de um determinado plano de trabalho, e discutir, principalmente, acompanhar e fiscalizar essas questões, a origem e como esses recursos estão sendo aplicados, né? E aí, nesse papel de acompanhar, de fiscalizar, porque às vezes essa palavra fiscalizar as pessoas acham um peso ruim, né? Tem a palavra... Não é. Eu encaro fiscalizar como algo que torna melhor a organização, né? Eu fui diretor de tesoureiro de uma grande organização da Caritas Brasileira, e o Conselho Fiscal nos assessorava e falava assim, tá vendo? Vocês tá indo muito por esse caminho aqui. Eu olhava o parecer e o relatório do Conselho Fiscal, apontando questões que são relevantes para a gestão da organização. É evidente que, em cima disso, você vai analisar documentos, contas, né, contas bancárias, extratos e balanço. Depois eu vou falar um pouco disso. Vai lidar com isso, né? Então, essa parte da gestão, mas isso faz parte das nossas organizações, isso faz parte da nossa vida, né? Mas vou ver extrato, vou ver aquilo, né? Então, o que o Conselho Fiscal faz, mas eu gosto de resumir isso. Principalmente, ele vai olhar para a origem dos recursos que estão entrando e a destinação deles, né? E detalhe, avaliar se a nossa organização tem sustentabilidade nisso, né? Eu acho que essa é a grande questão. Quando eu avalio, quando eu fiscalizo a origem e a aplicação dos recursos, eu também vou verificar se a sustentabilidade das nossas ações não tem, né? Então, o restante vai sendo a operacionalização. Então, mas como é isso? Se é projetos públicos, se é projetos parcerias privadas ou não, a gente mobilização de campanhas, né, de doação, e aí vem todas essas discussões que a gente faz aí de sustentabilidade das organizações, de captação de recursos, né? Qual é o modelo de captação de recursos que as nossas organizações têm. Mas são questões que nós debatemos como participantes ou associados de assuntos comuns. Então, estou querendo colocar também que não é só um papel técnico. O Conselho Fiscal tem um papel político, né? E aí eu vou colocar assim, ele tem uma função política interna, né? Sim, eu quero retomar isso rapidinho daqui a pouco. Primeiro eu queria cumprimentar aqui o pessoal que chegou também, o pessoal da Saveiro e Contabilidade, André, o pessoal parceiro lá de Minas Gerais, também muitos anos lidando com organizações, o Tibério Monteiro, advogado pernambucano, querido, e André Carvalho, né, 2 advogados pernambucanos, André hoje na Comissão Nacional de Direito do Terceiro Setor, parceiro também. Dia 30 de novembro estaremos juntos, André Carvalho, tá aí, Jennifer Rocha, nós vamos falar do SEBAS, tá bom? Então, no debate que a gente vai fazer no nosso canal no YouTube, vamos falar sobre o SEBAS, já adiantando. Aliás, no dia 30 de novembro, nesse debate, eu vou estar divulgando o resultado do sorteio deste livro aqui, Organizações Sociais da Saúde em Pernambuco, né? Transparência e Controle, que é da Ana Dolores Barros de Oliveira Samalta. Então, nesse dia, 30 de novembro, além do debate bacana que vamos ter sobre o SEBAS, com André Carvalho, Thaís Jennifer Rocha e convidados ainda a confirmar, eu também vou sortear aí o resultado do sorteio desse livro, tá bom? Então, já adiantando aqui. Então, já que eu parei aqui pro marketing, querido, vou seguir aqui. Então, André Carvalho, o César e a Maristela, o pessoal lá do Espírito Santo, JP Vergueira, Daniane Araújo. E, gente, dá aquele likezinho aí pra gente, pra ajudar o nosso amigo algoritmo gostar de nós, trabalhar pra gente também e chamar mais pessoas pra cá. Ajuda nós, ajuda a gente aí dando esse like para aproveitar que a gente deu essa paradinha. E aproveitar para convidar vocês também.
Hoje a gente está aqui com o Aguinaldo Lima. No dia 19 de outubro, eu vou estar com a Cíntia Mendonça. A gente vai falar sobre a implementação do marco regulatório do Miroski em Florianópolis. A Cíntia, que é co-vereadora lá, que é muito bacana, Legal. tem um trabalho muito bacana lá no Fórum de Políticas Públicas de Floripa. E também no dia 26 de outubro, né, para fechar o mês do OSC Legal, olha só que bacana, em parceria com o SBSA Advogados, com o escritório SBSA Advogados, a gente vai falar sobre LGPD e organizações, implementação, adequação e sanções. Olha o time de peso que a gente vai estar. Laís de Figueiredo Lopes, Maraísa Rosa Cesarino, Estela Aranha e Fabrício Mota Alves. A gente já está confirmado. Então, essa semana a gente está soltando aí. Laís, que está aqui, um beijo para você pela parceria, por tudo, por toda a contribuição que vem dando ao setor e também a parceria aqui com o OSC Legal. Então, 26 de outubro, parceria OSC Legal Instituto e SBSA Advogados. E a gente vai estar falando sobre a LGPD, um time de peso aqui no nosso debate. Não vai ser aqui no Instagram, não. Vai ser lá no nosso canal no YouTube. Mas vamos voltar aqui, Aguinaldo. Sim. Vamos voltar aqui pelo seguinte. Eu escrevi um texto junto com a Candice Ferreira aqui, que é contadora, aqui do CRT Bahia e tal, sobre a gestão contábil nas organizações. E lá a gente disse, para simplificar, né, que não basta chamar o contador, né, na hora de prestar contas, faltando meia hora para prestar conta, não, chama aí o primo de não sei quem, que é contador, para preencher aqui a planilha e entregar. Me ajude aqui para preencher esse Excel aqui e entregar. Não é isso. Não é isso, o papel do contador não é esse. E o que você traz aqui, reafirmando um pouco dessa dobradinha, né, contábil jurídica, é justamente a importância do cuidado com a gestão da organização e gestão contábil. A gente falou muito sobre o Conselho Fiscal, que não necessariamente precisa ser contador para estar nele, mas há uma relação, e aí a gente tem que fazer esse link também, do Conselho Fiscal com a contabilidade da instituição, seja ela interna, né, orgânica, seja ela prestada externamente. Então, eu queria que você falasse um pouco, né, da importância dessa gestão contábil e trouxesse aí esses elementos que você falar. E antes disso, dar mais um abraço aqui, Igor Ferrer, da plataforma Miroski, da Caritas Nacional, está aqui também. Queria mandar um abraço grande para ele, parceiro também, muito grande aí, muito parceiro nosso. Exatamente. Vamos lá, Aguinaldo, voltando aí para a nossa discussão. Então, vamos lá. Tem muitas questões aí e algumas nos nossos debates nós vamos descobrindo e como fazer isso. Então, eu falava assim, o que o Conselho faz nessa análise principal da origem da aplicação dos recursos, o contador também é esse cidadão. Né? Não adianta nós, estão vendo aí, os vários colegas que estão aí contadores, sabem disso também, de organizações. O primeiro passo para fazer uma contabilidade adequada, né? Não é só repetir o que está lá na legislação, mas a gente tem que entender o que aquela organização faz. Né? Então, o contador, ele vai ser também já de antemão esse assessor também para o Conselho Fiscal. Né? Ele tem que sentar também com o Conselho Fiscal. E com isso, ele vai trabalhar com essa questão da origem dos recursos e a aplicação dos recursos. Vai apontar, olha, ele estrutura as demonstrações e vai falar assim, ó, tá vendo, o recurso entrou aqui, foi aplicado desta maneira, na linguagem contábil, mas já colocando a contabilidade é um subsídio fundamental aí para o trabalho do Conselho Fiscal. Né? A questão da contabilidade, quando a gente vê, a gente trabalha o ano inteiro, aí depois o balanço e as demonstrações são 5 folhinhas, entendeu? Aí quando você faz aí todo vapor, você só fez isso, você, pô, mas eu só o trabalho que deu fazer isso. Às vezes dá umas folhinhas a mais por causa das notas explicativas, né? Você gasta um tempo com as folhas a mais, pô, mas todo o seu trabalho, aí tá lá, assim, pô, mas só para isso, né? Você fala tudo aí, resume uma folha, 2 folhas, você explicar e fala, mas para chegar nisso deu um trabalho danado. Os colegas estão aí, sabem o quanto é difícil resumir, fazer uma síntese dessa movimentação. Né? Então, a contabilidade, mas aí quando o Conselho Fiscal abre os dados, né? Então, o Conselho Fiscal ele tem essa capacidade também, a partir da contabilidade, fala assim, ó, eu quero ver isso. Então, por exemplo, o que nós fazemos, nossa prática de Conselho Fiscal, aí vou falar como conselheiro fiscal da Caritas Brasileira. A gente olha para a contabilidade
E aí, até pelo porte, pelo tamanho, a gente faz por amostragem. E a contabilidade da Caritas brasileira, né, aí com todos os nossos companheiros, nossos colegas, contador Júnior, que é o nosso contador da Caritas brasileira, a gente olha para lá, né, e fala assim, nós queremos ver aquelas contas ali, a partir do que a contabilidade oferece, né, dos balanceios, querendo ver esse projeto, aquele projeto. Aí a gente abre os dados a partir daquilo que a contabilidade nos forneceu. Então, a contabilidade, ela é um elemento fundamental. A partir dela que nós vamos olhar os controles administrativos. Né? Por isso que ela tem que ser bem feita. Não é a partir dos controles administrativos a gente vai olhar a contabilidade. Não, a contabilidade, como ela tem essa capacidade de síntese, né, a partir desses elementos, eu vou olhar os controles administrativos. Falar assim, tá bom, está aparecendo dessa maneira, deixa eu olhar aqui como isso foi executado ao longo do ano. E aí, não só o nosso Conselho Fiscal, mas outros conselhos que a gente acompanha, subsidiou, inclusive, tem um manual de gestão. O Conselho Fiscal ajudou a organização a desenvolver um manual de gestão, né? E aí toda organização... Muito interessante isso. Muito interessante isso, Aguinaldo. Porque eu acho que isso que é fundamental, Lucas, de criar subsídios nesse sentido. De falar assim, gente, não pode ser cada um... Qual é o manual de gestão da nossa organização, né? Como é que a gente cuida de determinadas coisas, assim, na administração, como que a gente realiza os pagamentos? Isso é um orientador que a própria contabilidade, os próprios contadores podem ajudar a organização, mas subsidia vamos chamar a direção, a gestão que está fazendo a organização. Então, em várias oportunidades, a gente viu o Conselho Fiscal falar assim, olha, vocês estão fazendo dessa maneira, deveria ter esses procedimentos, fazer dessa maneira, inclusive para que fique uma memória daquilo. Porque as pessoas saem, as pessoas mudam. Né? Então, a ideia de ter um manual é criar uma perenidade no processo, né? Uma continuidade nos processos. Eu posso ter uma boa gestão, muitas vezes a gente já viu isso também. Eu, como contador, então, de acordo com você tinha uma gestão que estava na organização, vinha todos os controles, você conseguia fazer a contabilidade aí, e às vezes você mudava a gestão, aqueles controles não continuavam, né? Não tinha continuação. É muito curioso, porque era uma prática de uma pessoa, não era uma prática da organização. Então, quando a gente pensa em manuais também, é para criar essa cultura da organização. Então, em cima dessa... Até eu vou adiantar uma coisa aqui do horário, Lucas. Rápido. Eu conversei muito sobre isso com a Daniela Marra, que contadora, grande contadora lá de Minas Gerais, e ela falou muito sobre isso, sobre governança, né? Você tira as pessoas e não institucionaliza essas práticas, a governança está comprometida. Né? E ela está trabalhando muito esse conceito da governança no sentido das rotinas, dos procedimentos e tal, de ter isso institucionalizado e não fulanizado. Não fulanizado, fica com as pessoas. Agora, eu só para... Estou até olhando aqui um pouco o horário, só para... E aí tem desafios para o Conselho Fiscal. O primeiro desafio, que eu ia falar assim, é sobre capacitação dos conselheiros fiscais. Né? As pessoas não... Eu acho que assim, aí, Lucas, tem que promover capacitações para conselheiros fiscais. Entendeu? A gente tem que pensar em cursos, em capacitações. E a primeira disciplina, aí colocando o desafio dos contadores, é assim, para os conselheiros fiscais, é o seguinte, como ler um balanço, né? Eu acho que quem for do Conselho Fiscal e também da diretoria, estou falando do Conselho Fiscal, mas eles têm que saber ler o balanço da organização. É uma questão de aprender a ler, não é saber fazer, é saber, porque aí isso é a técnica contábil, tem só a linguagem, tem um jeito de fazer. Mas saber ler as 5 folhinhas que a gente termina lá, né, balanço, demonstração, mutação do patrimônio e as notas explicativas. Mas tem que saber ler aquilo, saber se aquelas demonstrações estão falando da minha organização ou não.
né? Então, e aí nessa capacitação, eu acho que o elemento central é formar conselheiros fiscais. E detalhe, bons conselheiros fiscais também podem formar boas diretorias depois, né? Então você cria uma massa também para a organização muito positiva, de pessoas que pensam a organização nas suas finalidades, na sua continuidade, e que vão pensando a gestão aí no médio e longo prazo, né? Aí tem um problema. O problema também é capacitação, mas recurso para isso, né? Então, na verdade, hoje nós temos pouco recurso para fortalecimento institucional. Então, por que fica em segundo plano? Fica em segundo plano porque a gente também não tem recurso, a gente busca recurso para atividade finalística, muitas vezes. Então, essas atividades demandam investimento também. Então, esse tipo de capacitação custa. Manter as reuniões do Conselho Fiscal custa, sim, né? São pessoas voluntárias, esqueci de dizer que Conselho Fiscal, na sua prática, por princípio, acabam sendo uma função voluntária. Aliás, contadores, se os conselheiros fiscais se reúnem, tem que constar como doação, né? Trabalho voluntário, né? Então, ele tem que demonstrar isso daí também na contabilidade. Mas essa falta de financiamento para esse tipo de coisa enfraquece. Por isso que a gente vai deixando em segundo plano também. Porque na prioridade, na correria do dia a dia, você formar as pessoas que estão ali no entorno, que participam da Assembleia, para motivá-las para fazer parte de um organismo como o Conselho Fiscal, demanda aí recurso, demanda tempo e demanda investimento. Então, nós temos que pensar seriamente se a gente quer organizações sustentáveis, organizações que tenham sustentabilidade no tempo, né, que permaneçam no tempo. Nós temos que investir aí nesses espaços, e eu considero e vou defender que o Conselho Fiscal é um espaço privilegiado, e ele merece aí um investimento nesse sentido para as organizações. E aí ele tem esse papel fundamental de dar transparência para as nossas organizações. Perfeito, perfeito, Aguinaldo. Eu queria só trazer uma questão que eu cito lá no livro, inclusive, que você citou, o nosso livro que a gente lançou há pouco tempo. Uma das histórias, né, no livro 27 Histórias de uma Caminhada, com as organizações, é justamente o engessamento que se faz, né, uma determinada entidade faz, quando coloca lá no seu estatuto que qualquer movimentação financeira da entidade vai ter que ter um parecer do Conselho Fiscal ou um parecer da Assembleia Geral. Ou seja, isso significa que o cara quer fazer tantos controles, significa que se ele for comprar uma caneta, vai ter que ter um parecer do Conselho Fiscal, né? Que já ainda se for da Assembleia Geral, aí é muito mais gravoso ainda. Você praticamente ingesta a sua gestão. Então, nem tanto, nem tão pouco. Você precisa criar sistemática de controle, mas também nesse nível de engessamento não precisa, né? Não tem. A questão principal, uma das que se exige, que acabei falando que o Conselho Fiscal faz, e uma das coisas que ele faz, além de acompanhar, fiscalizar, ele vai fazer um parecer também, a questão normalmente anual, e ele recomenda para a Assembleia a aprovação ou não daquelas contas, né? Nesse sentido, ele recomenda para a Assembleia, ele não tem que paralisar a gestão do dia a dia, né? Então, quem decide e quem aprova as contas é a Assembleia. O Conselho Fiscal, ele dá o parecer, ele recomenda. Inclusive, se a Assembleia quiser ir contra o Conselho Fiscal, ela pode também, porque ela acaba sendo soberana nesse sentido. Mas, como você colocou, a gente tem que criar as coisas do tamanho da nossa organização também, né? Então, e no estágio que ela está. Então, se ela está no estágio, qual é o estágio da nossa organização, né? É porque, assim, às vezes, as organizações vão, você que é especialista em constituição de organização, as pessoas vão, aí mandam, quer fazer os órgãos de administração, aí coloca o presidente, vice-presidente, secretário, vice-secretário, vai criando uma estrutura gigantesca que nem tem
ainda o que fazer para essas pessoas, né? Ou seja, às vezes é um pouco de repetição e falta um pouco de debate sobre qual é a necessidade. Então, o Conselho Fiscal também ele vai evoluindo com a organização, com a demanda daquela organização, né? Então, mas ele cumpre um papel importante aí, e a contabilidade é o elemento central em que a gente possa formar os conselheiros, mas aí também formar a partir da realidade de cada organização, né? Acho que o conselheiro fiscal ele tem que saber quem é a organização dele, qual é o papel da sua organização, por que é importante ter uma coisa ou ter outra, né? Então, ter uma certificação, não ter uma certificação, ter uma parceria ou não ter uma parceria. Então, isso significa que o conselheiro fiscal ele conhece a organização dele, conhece as finalidades da organização dele, né? Então, é um debate aí importante. Muito bom. Temos que avançar, acho que tem que ter capacitações aí para conselheiros fiscais, capacitação de uma maneira geral, e não acho que às vezes é separado algumas capacitações, né? Quando eu falo tem que aprender a ler as demonstrações contábeis, vale também para os órgãos de administração da organização. Até mesmo, eu falo isso porque eu, como contador, apresento as demonstrações contábeis em assembleias. E às vezes você vê que tem uma dificuldade. Quando aí você está numa organização há mais tempo, as pessoas aprendem a ler com você. Então já percebe, mas o que aconteceu ali? Então, quando eu falei aprender a ler as demonstrações, é um exercício para toda a organização aí. Muito boa dica, muito boa dica. Acho que a gente finaliza aqui dessa forma. A gente passou um pouquinho das 7 horas, gente, porque no meio do caminho tivemos aí um contratempo, uma queda de conexão. Nós começamos a live no momento, demos uma parada, voltamos. Na parte 2, a parte 1 tá salva lá aqui no Insta, na verdade, e a parte 2 vai ficar salva também, e nós vamos levar as duas partes também para o nosso canal no YouTube, para quem perguntou aí se fica salvo ou não. Já estamos caminhando aqui para o nosso finalzinho. Acho que, na verdade, se a gente pudesse, ficaríamos aqui, tinha pergunta e tema para mais 2 horas, pelo menos, de conversa. Por aí. Mas, infelizmente, a gente vai cumprindo, passando um pouquinho aí do horário que a gente sempre combina com os nossos convidados e convidadas. Eu queria só fazer aí um convite para vocês, relembrar aqui o convite, antes de me despedir aqui do meu querido Aguinaldo, lembrar para vocês que semana 12 não tem live, tá? É dia das crianças, é feriado, vamos cuidar das nossas crianças, das crianças dos outros, vamos cuidar aí que há em nós, né? Assim, a gente que é criança, um pouco mais velho, né? Vamos cuidar de todas as crianças, nos cuidar, tá bom? Então, semana que vem não tem live, mas na próxima, dia 19 de outubro, eu vou estar com a Cíntia Mendonça, aqui no Instagram, às 18 horas também, vamos estar falando sobre a implementação do marco regulatório do Miroski em Florianópolis. No dia 26 de outubro, a gente fecha a agenda Osc Legal de outubro com um debate sobre LGPD e organizações, implementação, adequação e sanções, uma parceria do Osc Legal Instituto com o SB, SA, advogados, time de peso para essa discussão, Laís de Figueiredo Lopes, Maraísa Rosa Cesarino, Estela Aranha e Fabrício Mota Alves. Vai ser sensacional lá no nosso canal no YouTube. E lembrando também para todo mundo que hoje a gente lançou texto novo lá pelo site do Osc Legal Instituto. Então, a autoria da Vanessa Rufa, que é advogada lá da OAB, da Comissão do Direito do Terceiro Setor da OAB de Pinheiro, São Paulo. E olha só, o texto é lindo, fala sobre direito, mas fala sobre literatura, é autobiográfico, muito legal esse conto da literatura com o direito. A gente gosta muito, a gente aprecia muito aqui, né, Aguinaldo? A gente que fez Cordel do Miroski. Aqui é a casa, aqui é o lugar certo. Então a Vanessa veio com essa e soltou o texto muito bacana. Mais uma vez, um beijo para a Vanessa. Entidades sem fins lucrativos e a fiscalização tributária. Lições que aprendemos com a leitura da obra A Mulher que Matou os Peixes, de Clarice Lispector. Muito legal, muito legal. Então, tá lá no nosso site,
recomendo a todo mundo que baixe, não só esse, os textos antigos, tem texto da Bianca Monteiro que está aqui cobrando os futuros textos. Vamos fazer, façamos futuros textos, Bianca. Nós fizemos um lá sobre as assembleias virtuais, a Bianca lançou um também sobre a LGPD, a gente vai ter uma discussão sobre a LGPD, tem 2 textos lá, na verdade, ficou tão bom que a gente lançou 2, então são 2 textos da Bianca Monteiro lá no nosso site sobre LGPD. Enfim, então eu queria agradecer a todo mundo que esteve por aqui hoje, todos e todas e todes. Queria agradecer especialmente ao Aguinaldo por estar aqui na nossa primeira live e na nossa segunda, já que tivemos que dividir em 2, não só para conversar comigo, mas especialmente para dar essas tão boas dicas e tantas provocações aí para o pessoal que está nos assistindo agora e está assistindo depois. Você falou que assiste depois, Aguinaldo? Pois teve um amigo que disse que é o seguinte, que ele resolveu 2 problemas lá, que ele não tem como assistir 18 horas, ele assiste depois. E aí, sempre quando ele tá lavando a louça, ele coloca o celular dele lá e assiste. Ele resolveu o problema lá de casa, da divisão do trabalho lá, e Tá certo. ao mesmo tempo ele consegue se informar assistindo as nossas lives. Então, que bom, Que você bom, que tá que aí, bom. ou que tá assistindo de madrugada na insônia, ou que tá assistindo de dia, enfim, um abraço para você também, não assistiu ao vivo, mas assiste aí a gravação no nosso canal ou no nosso YouTube. Aguinaldo, suas honrosas despedidas da nossa audiência. Obrigado, Lucas. Obrigado aí, Lost Legal, todos os canais aí que você disponibiliza para a gente debater esses assuntos. E é um espaço de encontro aqui, né? Encontrar a Laís, Paula, Bianca, encontrar você, outros companheiros que apareceram aí também, que é uma oportunidade de encontrar. A gente vai se provocando um com o outro, e o mais importante é que essa nossa paixão aí pelas organizações da sociedade civil, né? Então, é muito além aí e estamos construindo coisas novas, né? Então, agradeço mesmo essa oportunidade e me provocou a falar sobre o Conselho Fiscal aí, sobre esse assunto, e força a gente a pensar mais e pensar outros materiais e vamos em frente, tá bom? É um prazer, obrigado mesmo. E Legal. a gente segue à disposição. Beleza, querido, muito bom. Joseni Teixeira também chegou aqui, grande advogado, esteve aqui com a gente na última live, acho que legal. Muito bom, foi sensacional falando sobre saúde. Nailton Cazumbá e todo mundo que esteve por aqui hoje. Um abraço grande. Aguinaldo, mais uma vez, meu agradecimento por você. Você é uma pessoa sensacional e eu tenho que deixar isso aqui registrado. Além de um grande profissional, uma pessoa que tenho grande admiração. Um abraço para você. Um abraço, gente. E até o dia 19. Vamos falar do Birosca em Floripa. Um abraço e até a próxima. Abraço. Tchau, gente.